Uma certa vez alguém me perguntou: afinal de contas, vocês cristãos acreditam em um Deus ou três deuses? Pai, Filho e Espírito Santo. Você saberia responder essa pergunta? Eu lembro que isso já faz alguns anos, e no final da minha tentativa de explicação para aquela pessoa, ela disse assim: então é tipo que nem o meu aparelho de som. Eu tenho um que toca CD, fita cassete e sintoniza rádio. 3 em 1. Vocês lembram da época do 3 em 1? Nossa, isso era moderno. Denunciei a minha idade agora, né? E todos vocês que abanaram com a cabeça também denunciaram a sua idade. O pessoal do streaming hoje não sabe o que é isso, né? Não está acostumado com isso, mas a gente tinha essas modernidades. Isso quando não era LP, né? Aquele grandão ainda. E o meu, inclusive, tocava vários CDs de um carrossel, eu tocava automático, CDs, modernidade. Será que é um bom exemplo? 3 em 1, aparelho de som, para exemplificar a Trindade? É interessante até, mas a gente pode aprofundar, a gente pode entender melhor isso. E hoje eu quero conduzi-los nessa reflexão. Hoje é o primeiro domingo de Pentecostes, ou melhor, o primeiro domingo após Pentecostes. E alguns dizem também que é o segundo domingo de Pentecostes, né, que segue nessa sequência de Pentecostes. Domingo passado, justamente por ser Pentecostes, nós falamos da vinda do Espírito Santo. E a ideia hoje é justamente falar dessa relação da Trindade, da qual o Espírito Santo, né, Jesus, Deus, fazem parte, e as implicações desse entendimento na nossa vida, que não seja algo simplesmente abstrato, dizer Deus é 3, é 1 e pronto, acabou, mas o que isso significa para a nossa vida, ok? E já de início quero trazer uma curiosidade. Não sei se você sabia, mas não há na Bíblia toda um versículo que explica claramente o que é a Trindade. Não há na Bíblia um versículo que explica isso claramente. Deus simplesmente é. E Deus se manifestou ao ser humano e as pessoas foram registrando o seu agir na Bíblia. Mas ele não deixou escrito lá, vocês vão entender assim, que é 1, é 3. Não, não tem. Tudo que nós entendemos da Trindade é justamente observando esse agir de Deus ao longo da história, de como ficou registrada a sua ação, e assim, a partir disso, nós entendemos e chegamos, né, a essa conclusão de que é um Deus, 3 pessoas. E de repente, diante disso, alguém pode dizer assim: pastor, mas você disse então que na Bíblia não tem um versículo explicando a Trindade claramente, mas foram as pessoas que foram registrando o que Deus foi fazendo? Sim, é verdade. A Bíblia foi escrita por pessoas, mas é claro, Deus foi guiando esse processo. Ou você achou que talvez a Bíblia tinha caído pronta do céu assim? Não, né? Deus foi guiando esse processo, mas Deus foi usando pessoas para deixar registrado a sua ação, o seu agir na nossa vida. De repente alguém pode dizer: mas então se foram pessoas que escreveram, elas podem ter manipulado o texto bíblico conforme os seus interesses, conforme as suas prerrogativas? Sim, só que nós entendemos que Deus usou as pessoas para deixar registrada a sua palavra, mas inspirou essas pessoas justamente pelo seu Santo Espírito. E afinal de contas, pega essa: quem seria a pessoa que seria capaz de manipular os interesses bíblicos num tempo maior do que 1000 anos? Alguém teria que viver mais do que 1000 anos para manipular a história bíblica. Porque os primeiros textos bíblicos registrados, manuscritos registrados, datam de 1200 anos antes de Cristo. Os primeiros registros ali do Antigo Testamento. Pegou essa ideia, a linha do tempo? 1200 antes de Cristo. Está registrados os primeiros textos bíblicos, os primeiros manuscritos em pedras de argila e tudo mais. E o último texto bíblico, ali do livro de Apocalipse, datam do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, a Bíblia foi escrita ao longo de 1300 anos, mais ou menos. Quem teria vivido tanto tempo para dizer: eu vou manipular os textos bíblicos para que fique registrado aqui a minha vontade? Percebe como não tem como? Ou seja, o único que pode controlar algo que acontece durante tanto tempo é o próprio Deus, através do seu Espírito. E Deus foi agindo, simplesmente deixando assim
registrada a sua história, o seu agir para nós, né? E nesse sentido, então, dá para ver que em vários textos bíblicos fala sobre a relação de Deus enquanto Pai e Filho, a relação do Pai e do Espírito, ou seja, a relação da Trindade está permeando todos os textos bíblicos durante todo o tempo da sua elaboração, mesmo que não tenha um que explicite isso claramente, mas está permeando todos os textos bíblicos. Entenderam a lógica aqui? Então, quando a gente entende a Trindade, a gente olha para o todo da Bíblia para poder entender isso. E hoje, justamente, nós vamos olhar para um desses inúmeros textos bíblicos que fazem essa relação de Deus enquanto Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? E vamos olhar então no texto bíblico do Novo Testamento, João capítulo 16, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, do Evangelho de João, no capítulo 6, ou melhor, 16, desculpe. João, capítulo 16, os versículos 12 até o 15, nós vamos ler. E para a gente situar no texto bíblico que nós vamos ler agora, o contexto é a despedida de Jesus dos seus discípulos. Jesus estava no finalzinho do seu ministério aqui na terra, tinha passado quase já os 3 anos com seus discípulos e estava se despedindo dos seus discípulos porque iria para a cruz, né? E eles já estavam começando a ficar tristes, abatidos por causa dessa separação, quando então Jesus diz essas palavras. Versículo 12 de João 15 diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Até aqui, percebam como esse é um texto bíblico precioso que relaciona justamente as 3 pessoas da Trindade. Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, e nós podemos entender muita coisa a partir disso. No versículo 12, então, percebam já de início, quando ele diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus estava então, como eu falei, se despedindo já dos seus discípulos, talvez ali últimos dias, semanas ou meses do seu ministério, e ele estava falando no versículo anterior, imediatamente anterior, justamente sobre o Espírito Santo. Falando que viria o Consolador, convenceria o mundo da justiça, do pecado, do juízo, e assim Jesus está falando para os seus discípulos sobre as coisas que vai acontecer, mas percebe, ele diz: eu teria ainda muito para dizer para vocês, mas vocês não conseguem suportar isso agora. Especial esse versículo, porque a gente percebe já nele aqui 3 grandes verdades nesse pequeno versículo. Percebam, a primeira verdade que a gente vê nisso é que Deus é maior do que aquilo que dele nós conseguimos depender. Deus é maior do que a gente consegue entender. Ele é maior do que a nossa capacidade. Ou seja, nós não conseguimos entender 100% quem Deus é, o que Deus é, como Ele age. O nosso entendimento enquanto seres humanos, enquanto criaturas, é limitado. Por isso todo o nosso conhecimento sempre é em partes, como diz lá em 1 Coríntios 13. Um dia então conheceremos face a face, mas agora a gente vai conhecendo em partes. E sabe, entender disso nos faz lidar com a teologia com uma certa postura de humildade e de reverência. A gente não vai para o texto bíblico, para a teologia, com aquele orgulho arrogante, achando que eu sou o centro de tudo, eu que entendo tudo, ou tenho que entender tudo. Não, a gente vai com humildade, sabendo que a gente não consegue entender todas as coisas. Por isso, a humildade precisa estar presente, seja quando a gente está defendendo o texto bíblico, ou até mesmo quando a gente está questionando. Até mesmo quando a gente está questionando, sabe, eu vejo o orgulho muitas vezes dos 2 lados, e equivocadamente esse orgulho. Penso que pessoas às vezes que acham que sabem tudo, dizem assim e pensam: olha, nossa igreja que é a certa, nós sabemos todas as coisas, nós é que somos os únicos donos da verdade. Será? Não há ser humano na face da terra que consiga compreender toda a verdade divina.
Tem que lidar com humildade. E por outro lado, eu vejo pessoas até mesmo questionando às vezes, que dizem assim: Deus não existe porque não dá para provar isso, aquilo, aquele outro, como se essa pessoa que está questionando é que fosse o critério da verdade. Percebam a arrogância por trás disso? Eu sou o critério da verdade que decido o que existe e o que não existe. Não, meu amigo, Deus é muito maior daquilo que você consegue imaginar. O fato dele não caber no teu entendimento não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que ele não esteja fazendo a sua obra. Você não consegue entender, tenha humildade para tentar reconhecer isso. A gente não consegue saber todas as coisas, nem o conhecimento humano não cabe simplesmente dentro de uma cabeça de uma pessoa. Primeira verdade, nesse pequeno versículo, Deus é maior do que aquilo que a gente consegue entender. Segunda verdade, é Deus quem se revela para nós. Não somos nós que alcançamos Deus, mas Ele é que escolheu se revelar para nós. Isso muda tudo, sabe? Porque o nosso conhecimento não consegue chegar a Deus, mas Deus é que vai se revelando para nós. Nós somos receptores dessa revelação de Deus. E o terceiro ponto aqui, bem importante também, percebam, Deus se revela para nós na medida que nós conseguimos entender. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quando a gente tem essa postura de humildade e entende isso, é fantástico para conseguir de fato evoluir e caminhar no caminho da fé. Deus se revela para nós na medida que nós conseguimos entender. Deus não nos atropela, nem mesmo no nosso conhecimento. Por isso Jesus está dizendo aqui, eu teria muita outra coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não conseguem entender. Vocês vão entender isso no futuro. Imagina se Jesus naquela hora já dissesse para aqueles discípulos que estavam amedrontados, com o coração apreensivo, dizendo, olha, vocês não sabem, mas vocês vão morrer por causa da fé, vocês vão enfrentar feras, leões, e com alegria no coração, em nome da fé, vocês vão inclusive dar suas vidas. Como assim? Percebe? Não ia caber no entendimento dos discípulos naquele momento tudo que ainda viria a acontecer com os primeiros cristãos, que hoje já nós sabemos. Por isso Deus vai revelando aos poucos a sua vontade para ele, conforme nós temos capacidade de entender. Nesse sentido, eu acho fantástico uma figura que Lutero usava. Ele dizia assim, quando a gente lê a Bíblia, é como chacoalhar uma macieira, como chacoalhar um pé de maçã. As frutas que estão maduras, a gente recolhe, elas caem e a gente recolhe. Depois de um tempo, você vai ler novamente o mesmo texto bíblico e vai entender outras coisas que daquela outra vez você não entendeu, porque agora são essas que estão maduras para você entender. Percebeu como é que é? Às vezes a pessoa diz assim, eu leio a Bíblia e não entendo tudo. Claro que não, ainda não consegue entender, mas continua lendo e você vai entendendo na medida que Deus vai te dando esse conhecimento. Chacoalha a macieira e aquelas frutas de entendimento que caírem para ti naquele momento, aquelas você apanha e te alimenta daquelas. Mas saiba que você não colheu todas as frutas. Num outro momento que você lê o mesmo texto bíblico, você vai entender outros aspectos dele, conforme o Espírito for revelando para ti. Fascinante isso. O versículo 13 diz, porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito é que vai dar justamente toda a verdade, todo o entendimento. Não vai falar por si mesmo, mas dará tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Aqui nós vemos novamente a função do Espírito Santo em guiar os seus discípulos, em dirigir os seus discípulos. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque essa foi a ênfase da pregação da semana passada. Se você tiver um interesse, olha lá no Facebook, está publicado ainda, parece que fica só 30 dias publicada a pregação lá, né? Mas você pode assistir ainda a pregação da semana passada, onde esse foi o enfoque. Mas repare aqui que já aponta nesse versículo também para essa relação de Jesus e o Espírito Santo aqui. Quando diz, ele não falará por si mesmo, mas vai trazer aquilo que eu estou colocando. Ou seja, a minha palavra é aquilo que o Espírito Santo traz. O Espírito Santo nunca traz algo diferente ou divergente daquilo que está revelado na Bíblia, na palavra de Deus. Muita atenção para isso, né? Hoje em dia a gente vê pessoas dizendo assim, Deus está me revelando isso, o Espírito Santo me revelou isso. E aí quando fala, não tem base bíblica nenhuma para aquilo, é a invenção da cabeça da pessoa. Não, o Espírito Santo jamais vai mostrar algo que divirja da palavra de Deus. Versículo 14 e 15 diz assim,
Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber o que é meu e anunciar a vocês. Perceba que essa relação que está. O Espírito glorifica o Filho nos discípulos, ou seja, a relação do Espírito Santo com o Filho e nós aqui também nas pessoas dos discípulos. Tudo que o Pai tem é meu, diz aqui, é do Filho, ou seja, essa relação Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. A outra parte diz: o Espírito recebe o que é do Pai e do Filho e anuncia, ou seja, entrega aos discípulos. Semana passada, justamente, nós falamos dessa herança também, quando somos adotados por Deus, tem essa relação aqui por trás. E é claro, de novo, que essa relação é maior do que aquilo que a gente pode entender dela. A relação da Trindade, digamos assim, é maior do que aquilo que cabe na nossa cabeça. Mas aqui a gente coloca esses pontos a partir desses versículos. Eu vou trazer agora algumas imagens aqui que talvez podem ajudar a gente a entender melhor esse mistério da Trindade. Na teologia, a gente tem uma formulação que a cristandade chegou, que talvez seja mais clara para a gente entender se é um Deus ou três deuses. A gente diz que nós cremos no Deus triuno. No Deus triuno, justamente três e ao mesmo tempo um. Nós cremos que existe só um Deus e três pessoas da Trindade. Um Deus, três pessoas. Guarde isso, se você lembrar disso já entendeu. Um Deus, três pessoas. Mas o que isso significa, afinal de contas? Pense comigo o que significa a palavra pessoa. Pense por um instante. O que significa pessoa? A palavra pessoa denota relacionamento. Relacionamento. A palavra pessoa vem lá do grego persona, que era justamente que denotava o personagem de uma peça teatral lá do mundo grego. Ou seja, pessoa tem a ver com a forma como nós nos relacionamos no palco da vida. Pessoa tem a ver com o nosso papel nesse, digamos assim, nesse palco da vida onde a nossa vida acontece. Então, pessoa tem a ver com relacionamento, ou seja, um Deus que se relaciona conosco em três pessoas. Essa é a chave para a gente entender a Trindade. Um só Deus, mas três pessoas. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas justamente, o que isso significa agora? Cada uma das pessoas tem uma relação específica e diferente conosco. A gente chama isso das obras específicas. O Pai tem a obra específica na criação, manutenção de tudo. Então, quando a gente imagina Deus como Pai, a gente imagina o Deus criador, fazendo a terra, o mundo, todas as coisas, embora que não agiu sozinho. Nós lemos o texto bíblico antes da sabedoria, o Espírito agindo junto com ele. Quando falamos do Filho, nós nos referimos à obra específica da encarnação, da salvação que ele operou por nós, da humanidade de Deus, justamente está em Jesus. A obra específica do Espírito Santo está na santificação, que ele nos chama para a sua palavra, nos santifica com a sua palavra, produz a fé em nosso coração. Então percebe como os três têm funções específicas, digamos assim, relações específicas conosco, mas tudo isso é o mesmo Deus agindo em nós. É o mesmo Deus, porém, três pessoas. Um só Deus, três pessoas. E nesse sentido, os três se interrelacionam. O Filho, o Espírito também estava junto lá na criação, né? O Pai e o Filho também estão na salvação. O Pai e o Filho também estão na santificação, no Espírito Santo, ou seja, é inseparável. E quando a gente olha para toda a história da salvação, desde a antiguidade até aquilo que virá no futuro, na novo céu e nova terra, a gente percebe Deus agindo em três pessoas divinas justamente agindo em nós. Sabe, um exemplo para tornar isso bem comum e bem claro para nós, perceba que você também se relaciona de várias formas diferentes. Sim, vou fazer um exemplo aqui para você entender isso. Posso usar o nome de alguém aqui para fazer esse exemplo? Vou usar o nome do Jaime. Pode ser, Jaime? Para fazer esse exemplo. O Jaime, na sua relação com o Diogo, ele é pai. O mesmo Jaime, na sua relação com a Mary, é esposo.
O mesmo Jaime, na sua relação com o seu pai, não lembro o nome, Arno. Na relação com o Arno, o mesmo Jaime é filho, né? Então percebam, o mesmo Jaime é filho, é esposo e é pai. Mas são 3 Jaimes diferentes? Não, é o mesmo. Mas ele se relaciona de 3 e várias outras maneiras diferentes. Com Deus acontece algo parecido, só que as 3 pessoas se relacionam conosco. O Deus Pai se relaciona conosco. O Deus enquanto Filho se relaciona conosco. O Espírito Santo também se relaciona conosco. Ou seja, a questão aqui é relacional. Entende? Esse é um exemplo. Talvez esse seja o melhor exemplo do que um toca-fitas, um aparelho de som, para exemplificar como é essa relação trinitária de Deus conosco. A relação, a forma como Deus se relaciona conosco. Okay? Agora, quais as implicações disso para a nossa vida? O que significa entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo para a nossa vida no dia a dia? É só a partir desse entendimento que a gente consegue ter uma visão completa da ação de Deus na nossa vida. Quando a gente parte ou reparte isso, a gente fica com uma visão incompleta. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que acreditam em Deus apenas enquanto Criador. Nós chamamos essas pessoas, inclusive, de deístas. Pessoas que acreditam que há um ser superior, que criou todas as coisas, criou o mundo. Tem que haver um ser superior. E para elas é isso. É Deus só enquanto Pai, a sua relação, a sua ação específica enquanto Pai. Mas não é um Deus pessoal. Não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Não acreditam na obra do Espírito Santo que aquece o nosso coração. Percebe como é uma visão limitada? É um Deus apenas enquanto Criador. Há outras pessoas que creem que existiu um Jesus Cristo. Uma pessoa que viveu no passado, quase 2000 anos atrás, fez coisas boas, ensinou coisas boas, mas é só isso. Não conseguem se relacionar com esse Jesus, não conseguem perceber que ele era o próprio Deus, ele é apenas um bom exemplo a ser seguido. Percebe como está incompleta a visão? Tem outras pessoas que acreditam numa visão espiritual das coisas, e aí elas espiritualizam tudo, mas vivem aquela espiritualidade assim que acredita em qualquer misticismo, que acredita em qualquer coisa. Daqui a pouco até, não, nem vou dar muito exemplo, né? Mas qualquer coisa para elas já tem um poder místico e mágico, e é aquilo. Ou seja, se conectam apenas com um espírito, mas não conseguem ter a visão completa do Pai que criou o universo. É o mesmo Pai que entrou na nossa, é o mesmo Deus que entrou na nossa realidade para nos salvar em Jesus Cristo, e é o mesmo Deus que atua ainda hoje, nos produzindo a fé, nos trazendo para perto dele. Percebe? Se a gente entende a visão de Deus em trindade, é que a gente consegue se aproximar melhor daquilo que Deus para nós se revelou. E agora, com essa explicação, você já consegue explicar um pouquinho melhor o que é a trindade? Mas não se preocupe, na porta do céu não vai ter uma prova para você poder entrar, ok? Espero que essa pregação, essa reflexão tenha te ajudado a entender melhor quem é Deus. Mas lembrem, o principal é você crer em Jesus Cristo, que é o teu Salvador, que é aquele que morreu por ti na cruz. Esse é o principal. Isso foi obra já de Deus enquanto Pai, é obra do Espírito Santo na tua vida, mas mesmo que você não entenda toda essa relação, renda-se sempre a Jesus Cristo, creia nele e viva com ele. Isso que é o importante. Não vai ter uma provinha lá de vestibular para entrar no céu, não se preocupa com isso. Mas espero que Deus tenha te ajudado a crescer no entendimento da sua palavra também nesse dia de hoje, que ele siga fazendo assim a sua obra em nossa vida a cada novo dia. Amém? Que assim seja.